Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Muito boa tarde, mais uma vez, são 15 horas, 1 minuto. Juntos vamos então até às 5 com o nosso debate. E a proposta do debate de hoje está relacionada com a comemoração no dia 2 de julho, que comemorou, portanto, o hospital. O hospital tem como definição clássica uma organização médica e social, cuja função básica consiste em proporcionar à população assistência integral, curativa e preventiva sob quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domiciliar. Na celebração do seu dia 2 de julho, o hospital está a merecer qual reconhecimento? Desde 1543, na cidade de Santos, Brás Cubas, fidalgo português, fundou pela primeira vez a Santa Casa de Misericórdia. De lá até hoje, a situação passou por diversos momentos, tanto na estrutura e instalações dos hospitais, quanto na formação dos profissionais de saúde. Só não mudou o paciente, que se mantém o mesmo. Na celebração do seu dia 2 de julho, como a sociedade pode entender o presente e futuro, a importância dessa instituição, primordial na vida da humanidade? É o tema que nós vamos então, que está proposto para que possamos então debatê-lo, portanto, aqui com os nossos convidados, as nossas convidadas. Eu vou então cumprimentar os nossos convidados e convidadas aqui já presentes. Eu começo com a Suzy Marques Balbino. Ela é enfermeira do Hospital Universitário de Brasília, está na área de transplantes. É com ela, então, que nós vamos agora cumprimentá-la, né? Como também os demais aqui presentes, né? Doutora Suzy, seja bem-vinda também aqui ao nosso programa. Boa tarde para a senhora e muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, querido. Muito boa tarde pelo convite, boa tarde aos nossos ouvintes, que tenhamos essa tarde agradável como sempre, bem esclarecedora. Agradeço muito o convite e que sejamos portadores de boas notícias e também de ótimas ideias para o futuro, né? Opa, muito bom. Cumprimento também a professora, a doutora Carla Pintas, ela que é professora do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Doutora Carla, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa da Rádio Justiça. Muito obrigado também por atender ao nosso convite. Muito obrigada, Walter. Eu espero que a gente possa ter uma conversa interessante para todos os espectadores, os ouvintes da rádio. Muito obrigada. Isso. Também cumprimento o doutor Fabrício Reis. Doutor Fabrício é advogado especializado no direito à saúde e direito dos pacientes. Ele que é vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB, aqui da nossa capital federal. Doutor Fabrício, também seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para o senhor. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Walter. Para mim é sempre um privilégio estar podendo colaborar e participar aqui dos debates. Então, muito obrigado também ao senhor pela gentileza. Bom, deixa eu também cumprimentar o doutor Diogo Mendes. Doutor Diogo é médico e professor de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde. Doutor Diogo, também seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para o senhor, doutor Diogo. Boa tarde, Walter, aos seus ouvintes e a esta mesa. O privilégio é sempre meu, Walter. Muito obrigado pela gentileza. Pois bem, deixa eu colocar aqui já um assunto aqui no ponto para a gente poder dar o nosso ponto de partida, doutora Carla. E eu já começo com a senhora, justamente sobre a estrutura médico-hospitalar, ou seja, tem conseguido de alguma forma acompanhar a tecnologia que ajuda no diagnóstico e também no tratamento dos pacientes. Quando a gente coloca assim a estrutura, porque nós temos aqui estrutura de hospitais, são estruturas seculares, né? E é evidente que muitas passam por reformas, muitas passam por arranjos e outras às vezes não passam por nada, né? Fica simplesmente ali puxando uma coisinha aqui, uma gambiarra ali e enfim, a coisa permanece dessa forma. Quer dizer, com essa estrutura, sem um planejamento moderno, adequado e que seja, portanto, da época em que a tecnologia está sempre avançando, prejudica realmente
o trabalho dos profissionais, quer dizer, traz desconforto para o paciente, não que o paciente queira hotel 5 estrelas de forma alguma, como também o profissional não quer também ar-condicionado, quer ter realmente o local adequado para poder trabalhar. E a senhora que é especialista, portanto, na área da saúde coletiva, de que forma a senhora vê esse ponto, doutora Carla? É importante, Walter, que a gente tem aí uma grande estrutura hospitalar no país. A gente tem cerca de 8 mil hospitais públicos e das mais diversos tamanhos, formas, enfim. Então, você tem desde hospitais pequenos, de pequeno porte, com poucos leitos, que atendem a uma comunidade menor, até grandes hospitais de ponta, vamos dizer assim, que são hospitais especializados, que fazem a alta complexidade. Então, neste universo de serviços, a gente tem que levar em consideração que cada vez mais, os hospitais que são aqueles maiores e que têm um atendimento especializado, eles têm que acompanhar a tecnologia, né? Os novos equipamentos, os novos procedimentos, o corpo técnico fica cada vez mais também capacitado para atender essas demandas, mas a gente ainda conta com estruturas muito ruins pelo país, né? Estruturas físicas, vamos dizer assim, que ainda não têm condições de acompanhar essa tecnologia e muitas vezes nem acompanha a tecnologia porque não há essa necessidade. São hospitais que estão para atender pacientes e usuários de baixa complexidade, de média complexidade. Então, é ainda bastante difícil da gente administrar isso internamente, porque a gestão desses hospitais são das mais diversas ordens. A gente tem a gestão federal, a gestão estadual, municipal, tem os filantrópicos e tem uma rede particular, né? Que a gente tem aí, para além dessa rede pública, a gente tem uma rede particular. Então, é um desafio, porque a gente é um país continental, né? A gente tem diferenças regionais importantes e acompanhar isso é um desafio. Lembrar que o hospital faz parte de um complexo de atendimento, de uma rede de serviços que a gente tem disponível. Então, a estrutura hospitalar não é só a única vazão para o atendimento da população. A gente tem outros pontos de atenção, que a gente chama. Mas o hospital tem, assim, um caráter importante quando você pensa na história do hospital, como tudo começou, né? Os primeiros atendimentos. Então, essa tem ainda muito enraizado na cultura da população a importância do hospital, porque ele ainda passa a ser a referência do primeiro cuidado, né? Ainda tem esse, não dá para chamar de estigma, mas ainda tem esse entendimento da população de que é no hospital que ele resolverá todos os seus problemas, né? Ele é importante? É muito importante. Ele é fundamental nessa rede de serviços, mas ele não é o único. Isso é importante destacar. Perfeito. Deixa eu ir também com a doutora Suzy, a senhora que também é da área, principalmente uma área... Quer dizer, para mim, toda área dentro de um hospital é importante. Sim. E a senhora está dentro da área de transplantes. Isso. Quer dizer, como é que a senhora também avalia esse aspecto? Porque não são todos os hospitais que têm essa tecnologia para que possam realizar esse tipo de procedimento. Quer dizer, seria interessante que cada hospital, de alguma forma, tivesse realmente essa condição, ou é importante que dentro de um raio muito próximo, adequar de forma perfeita, usando toda a tecnologia, adequando a estrutura para que este trabalho, para que esse procedimento seja realizado, doutora Suzy? Boa tarde, Walter. O que acontece na situação dos transplantes? O transplante é uma rede, né, de atuações, né? Você tem uma rede. E para você conseguir formar essa rede, não é fácil. Você tem que ter a família, as pessoas responsáveis para detectar a morte cerebral do paciente, uma equipe que realmente saiba fazer isso. Você precisa que a família aceite doar esses órgãos, que também é uma abordagem muito cuidadosa, muito melindrosa. Você precisa ter um corpo médico, nefrologistas, urologistas, enfermeiros especializados. Você precisa ter uma rede que colete o órgão, que consiga captar o órgão, que pode, de repente, o doador
é de Recife, tem que vir para Brasília o órgão. Você depende de uma rede enorme de transporte, de contato. Tem que ser muito rápido, essa captação tem que ser muito rápida. Olha quanta coisa, a logística ainda é muito complicada. Às vezes você perde órgão por conta de logística, não tem central de captação eficaz, o transporte às vezes não é eficaz. Às vezes você conta com transporte de forças armadas, dependendo. Às vezes você não tem como trazer o órgão, né? Então, veja a complexidade. Agora, nós gostaríamos muito, a fila ainda é muito grande, gostaríamos muito que todos os centros, todas as metrópoles, tivessem um serviço de captação e distribuição de órgãos, seja coração, fígado, rim, córnea, e pessoas especializadas. Por exemplo, córnea não é tão difícil você retirar, né, do falecido e tal, mas você precisa de treinamento, você precisa de ter gente que faça isso. Às vezes, o próprio hospital que capta o órgão não tem viatura, não tem o veículo para entregar no hospital que é próximo. O horário que você vai transplantar, às vezes é 5 horas da manhã, 6, olha, não tenho. Tudo isso, eu acho que a logística tem que ser vencida, tem que se formar mais pessoas especializadas nesse... Até porque muitas aposentam, né? Sim, aposentam, com certeza. E isso é em qualquer área. Imagina também a oncologia, que a gente estava falando ainda há pouco aqui entre nós. Como isso é complicado se os médicos oncologistas se aposentam ou se eles saem para hospitais privados, como a gente viu, por causa da atração, né, da remuneração. Tudo isso é muito complicado. Mas se o hospital já pudesse dar conta de pelo menos, vamos lá, aquele modelo hospitalocêntrico, a cura, se já pudesse ter bastante aparelhos de ressonância magnética, bastante aparelhos de imagem, né, de diagnóstico por imagem. Você já imaginou a rapidez? Alguns também laboratórios que fizessem coisas que o LACEN faz, que são resultados de exames mais específicos, que demoram a ter retorno para nós, para dentro do hospital. Esse sistema de referência, contra-referência, chega rápido, o resultado não chega. Está entendendo? Uhum. Então, se já tivéssemos isso no hospital, e mais a formação do recurso humano de qualidade, você imagina como o hospital seria maravilhoso. Eu sinto que tem essa verba, que tem agora a gestão de lá de cima, né? A gestão tem que saber, tem que ter um órgão fiscalizador que coloque esse dinheiro, essa verba, e fiscalize também a execução disso. Os consertos, a máquina, eu não posso fazer nefrolitotipsia, porque eu não tenho, o aparelho não chegou. Poxa, cadê essa parte de licitação, de chegada? Isso atrasa muito as questões dos hospitais. O hospital não anda por conta da falta de agilidade. Técnicos que consertem rápido esses instrumentos. Eu acho que tudo isso, eu tô me estendendo muito, mas é uma visão, assim, que eu tenho. Entendo. Deixa eu buscar também com o doutor Fabrício Reis. Doutor Fabrício, já tivemos casos aqui em Brasília, em hospitais públicos, em que o equipamento super moderno chegou. Passaram-se décadas, este equipamento acabou não saindo do caixote, permanecendo ali na embalagem sem ter sido, portanto, instalado. Este caso mereceria, de certa forma, avançar contra o gestor e, de certa forma, responsabilizá-lo pelo fato de este equipamento que custou caro, que poderia, de certa forma, viabilizar o tratamento de milhares de pacientes. Muitos acabaram perdendo a vida pelo fato deste equipamento não ter sido instalado. Caberia, portanto, aí, de certa forma, responsabilizar o gestor ou a quem, né, de alguma forma, teria, portanto, esse comprometimento?
Na primeira pergunta já começa com uma pergunta difícil, né? Mas, de fato, Walter, é uma situação muito complexa que precisa de uma análise de vários viés, né? Não apenas jurídico, mas também a questão da administração, de fazer as devidas avaliações, ponderações, investigações das eventuais responsabilidades mesmo, né? Afinal, quando a gente tem, por exemplo, uma compra de um medicamento que é de um valor altíssimo, exagerado, sem um planejamento prévio, por exemplo, né, alguns maquinários, né, e aparelhos, por exemplo, para fazer exames oncológicos, eles precisam de um espaço muito grande. Já aconteceu o caso de ser comprado e não caber dentro da sala, né? Então, não teve esse cuidado mínimo de se fazer uma avaliação do próprio espaço físico para poder compor, né, aquele... E isso é uma coisa recente, inclusive, né, de acontecer. Então é importante que se tenha essa avaliação, sim, claro, sem sair apontando dedos a priori, né? Mas sim a posteriori, depois de se fazer essa avaliação. Afinal, os gestores, eles têm as suas responsabilidades, né, jurídicas, né, de cuidado, de zelo, não apenas com o erário, mas também até, como você falou, né, com a própria boa atuação mesmo, né? Mas pode sim vir a ser um motivo de alguma responsabilização, sim, a depender do caso, né? Principalmente quando se observa talvez uma falta de cuidado, uma falta de planejamento, uma falta de cuidado e de apreço aos princípios que a administração exige, né, do gestor, né, principalmente nesse sentido. Perfeito. Doutor Diogo Mendes também, né, já o apresentando, doutor Diogo, o senhor que conhece tanto a parte, vamos colocar assim, a parte do setor privado, como também do setor público da saúde aqui no nosso Distrito Federal. O doutor Diogo é médico oncologista, é professor também da área de medicina, já bem experiente aí na sua profissão. E como é que o senhor vê justamente todo esse aspecto aqui posto, doutor Diogo? Ou seja, nós temos hospitais, né, com estrutura, de certa forma, secular. Hospitais que procuram, de alguma maneira, adequar a sua estrutura física dentro do campo da realidade atual, acima de tudo, já visibilizando, portanto, também aí o avanço da tecnologia. E outros que param no tempo, né? Onde a chuva chega e derruba metade do telhado, que a água invade, portanto, até a UTI, onde pacientes são retirados de forma rápida, e até mesmo incêndios, né? Que acontecem devido à estrutura elétrica, ao que tudo indica, né? Com algum tipo de problema. Quer dizer, é importante que haja esse acompanhamento evolutivo para que os hospitais não parem no tempo, para que avançando, como avançam também as tecnologias, no sentido de focar justamente o bem-estar do paciente e também a qualidade de trabalho exercido pelos profissionais deste campo, doutor Diogo. Walter, falar de hospital talvez seja falar da vida de todos nós que aqui estamos sentados aqui com você discutindo. Eu entendo agora, com o passar dos anos, que existem estruturas que estão disponíveis. Por exemplo, os postos de saúde, que agora chamam-se unidade básica de saúde, eu acho que o termo é pior do que posto de saúde, é algo, na minha opinião, que é muito mais fácil da população entender. As UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, posto de vacina e etc. Os laboratórios e os hospitais. Dentro dos hospitais temos públicos, privados, filantrópicos, similares, Santa Casas, os CIPs, enfim. Todo esse terceiro setor que drena muito recurso e oferece muito pouco, exceto para alguns do governo. Aqui nós somos uma rádio pública, então eu não posso citar exemplos contundentes, porque caberia provar, mas há hospitais que você só consegue ser internado por meio de um pistolão. A fila não anda para nós, os mortais comuns, aqui no Distrito Federal e em outras unidades da federação. Você falou da estrutura velha, por exemplo, o hospital de base, ele não tem energia, ele tem 1,5 kVA quando ele precisaria de 4 kVA, portanto não se pode instalar máquina alguma nos andares daquele edifício porque não tem energia. Só que além de não ter energia, não tem rota de fuga para incêndio, não tem brigadista, enfim. Então, se pegar fogo, todos morreremos lá dentro. É um negócio de doido. Estamos na capital da República, 8ª, 9ª economia do mundo. Então, é complexo.
E por que o hospital? Por que a população procura o hospital? Só pelo simples e puro aspecto da falta de acesso. Ou seja, a população desconhece a estrutura e isso demonstra a falência do nosso sistema, tanto público como privado, porque sem o privado, o público acabaria mais rápido, faria igual aquele negócio que desceu lá no... Em vez de explodir, implodiria. Porque o público não tem leitos e capacidade de absorver o privado. Não tem. Ele não absorve sequer o que ele deveria absorver, que dirá mais 50, 60 milhões de brasileiros. Muito bem. Então, o que resta para esse paciente é o pronto-socorro, como salvador da vida dele, porque ele não tem outra opção. Ele não conseguiu, ele está na fila, ele obstruiu, ele complicou, ele fez uma sepse, ele fez uma insuficiência de um órgão e vai para o pronto-socorro. Recursos nós temos na saúde e são imensos. Eu trabalhei, a Carla aqui do lado trabalhou, você também. A Suzy. A Suzy. E o tanto tem dinheiro porque os escândalos na saúde são diários de desvio de recursos. Se eu tenho escândalo, é porque tem dinheiro. Recentemente saiu a publicação de um hospital de Alagoas que de 2017 para cá recebeu R$1 bilhão. É muito dinheiro, né? E o hospital tá devedor até hoje. Então, nós temos uma estrutura administrativa engessada. E ela foi engessada pela Constituição para evitar a corrupção. Porém, justamente o engessamento é que gera corrupção. Porque para eu vender eu criei uma dificuldade e o gestor sabe disso, então ele vende uma facilidade. E isso, lamentavelmente, os escândalos estão aí dia após dia. A própria filantropia com isenção de tributos, que eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas os hospitais filantrópicos não pagam impostos. As Santas Casas não pagam impostos, as OCIPs, etc. Isso significa o quê? Uma renúncia do Estado para uma teórica prestação de serviços. E a boca pequena, infelizmente, esses hospitais filantrópicos são chamados de pilantrópicos, entre aspas, evidentemente, entre aspas. Por quê? Porque eles recebem a isenção e não apresentam realmente. Eles vendem coisas que são a ponte do nada em coisa alguma. Eles se escondem, mas nós fizemos 10 quimioterapias, fizemos 20 radioterapias, mas o que é isso para um universo de 208 milhões de habitantes? E mais, a Carla deixou bem claro o número de hospitais e o quão o Brasil é diferente. A solução não é uma, a solução são várias, ela precisa ser regionalizada. Mas para regionalizar, eu tenho que descentralizar o dinheiro. Esse papo de que a saúde tem o negócio descentralizado é mentira. Existem aqueles conselhos, né? O CONAS, CONASEMES, mas é teórico, é uma briga de pessoas por dinheiro, por poder, que não estão nem aí para a saúde da população lá na ponta. Porque é um status de poder para essas pessoas. Então, nós somos teóricos demais com essa questão do SUS como administração pública. Se ele não for administrado de forma privada, de forma racional e, sobretudo, pragmática, não vai ter solução. Então, a minha opinião sincera, fazendo uma análise do posto de saúde ao hospital, é essa. Então, o hospital é um ente que, se mantivermos essa maneira, está fadado a nunca funcionar adequadamente para a população e para os profissionais de saúde que lá trabalham e também para os governos, que pagam preços perdendo votos e não sendo eleitos ou reeleitos. Então, todos pagamos o preço dessa, na minha opinião, teoria excessiva onde se cria problemas para se vender facilidades.
E a corrupção está aí na saúde, é inegável. Não é falta de dinheiro, na minha humilde opinião. Agora, nós vamos ter que fazer um salto quântico, ou seja, aquele pessoal ferrenho, normalmente o pessoal das esquerdas, eles vão ter que entender que precisa privatizar parte da gestão. E o pessoal da direita, aspas, vai ter que entender que não dá para canibalizar o sistema de saúde. Todos temos que ganhar, sobretudo a população. E o governo, teremos que ter um governo com coragem de fazer essa mudança. Enquanto isso não ocorrer, quem tem dinheiro tem boa saúde no Brasil. Quem não tem, depende de sorte, amizade, como está o plantão, enfim. Mas não existe um fluxo saudável e correto. Essa é a minha opinião. Ela é dura, mas é uma opinião já com... que eu entrei em 1980, na faculdade, nós estamos em 2023, quer dizer, comecei no hospital 81, 82, tenho mais de 40 anos de hospital, quer dizer, dá para ter uma ideia real, né? Conhece, né? Pois não. Aproveitando o gancho da fala do Dr. Diogo, que muito bem Dr. falou Fabrício. sobre a questão da cultura, né? Que a população já vai direto no pronto-socorro, no hospital, né? Tal. Acho que isso é uma coisa importante a gente poder reforçar, né, Dr. Diogo? Que é uma luta geral de todo mundo que é envolvido na saúde e antiga, né? Da cultura, né? O ideal é que essa rede hospitalar de cuidados, não apenas no SUS, né? Mas na privada, ela fosse tratativa, preventiva e tal. E não apenas só curativa, né? Que é quando a pessoa já está muito ruim e vai lá para tentar uma cura, ao invés de tentar uma prevenção ou um tratamento adequado, né? E como que a nossa cultura acaba influenciando no sistema de saúde e vice-versa, né? Então, o nosso sistema que deveria ser, então, preventivo, curativo, ele acaba preventivo de tratamento, ele acaba sendo só curativo, porque é o que tem, é o que dá, né, para fazer. A população chega lá já nas últimas e não tem como você fazer um trabalho, né, multidisciplinar. Você tem que tentar tapar o sol com a peneira ali, né? E, por outro lado, se reflete na população que só procura o hospital quando já está muito ruim, né? Não tem esse hábito de, como o doutor Diogo falou, né, de ir na UPA, de procurar a atenção primária e tal. Já vai direto no pronto-socorro quando já está, né, com uma situação mais crítica, um agravamento. Principalmente os homens, né? Que os homens ainda têm uma cultura ainda maior de não procurar o atendimento médico do que as mulheres normalmente já têm uma cultura preventiva. Eu acho que é um gancho que acho que é importante da gente reforçar a importância de sempre chamar a atenção da população dessa visão, né? De não esperar o agravamento, não esperar a pior e tal, e sempre tentar estar inserido dentro do sistema como um todo, né? Ali na atenção primária, do postinho do bairro e tal, para se evitar justamente a necessidade do pronto-socorro, né? Que ali, em tese, era para ser só casos, assim, muito esporádicos e muito pontuais, assim, que está fora da normalidade, mas acaba que vira uma questão de tratamento de tudo, né? E principalmente coisas que poderiam ser evitadas com um tratamento adequado, né? Agora, doutora Carla, focando também aqui o ponto que a senhora é especialista, né, no campo da saúde coletiva, interessante é que Brasília recebe de várias partes do nosso país pacientes que chegam de ambulância no nosso hospital universitário, nos hospitais públicos em geral. Quer dizer, e há um debate muito forte em torno dessa questão, se isso é bom, se não é. Aí vem aquela pergunta, mas tem que ter fronteira realmente para que o paciente possa ser atendido? Quando também nós temos, na região do entorno aqui da nossa capital federal, cidades do lado de um hospital público, vamos pegar assim, Planaltina de Goiás, Planaltina do DF. Um paciente de Planaltina de Goiás, precisando de um atendimento mais especializado no campo da cardiologia, tem que ir para Goiânia para poder ser atendido, quando na realidade ele do lado, a pé dá para chegar, a pé é um exagero também, né? Mas do lado nós temos o Hospital Regional de Planaltina, que de alguma forma, se não for possível ali, transferir para um hospital de base, que tem, portanto, a referência nesse sentido. Mas a questão é justamente essa, fronteira para poder atender. De repente, a proximidade entre as cidades de estados e o Distrito Federal diferentes. Como é que a senhora vê esse ponto? É um ponto que está certo assim ou tem que ser mudado? Walter, veja bem, aí vira quase que uma aula da saúde coletiva isso, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar que a questão da fronteira tem algumas questões
constitucionais. A gente tem as unidades federadas com seus recursos específicos. Então, você tem o Estado de Goiás e o Distrito Federal, cada um com a sua receita, enfim, e com os seus serviços disponibilizados. No campo da saúde, a gente tem que lembrar de uma coisa importante que a gente chama de referência. Então, quem são os serviços de referência? Então, obviamente, Planaltina de Goiás não precisa ter o especialista, porque é uma cidade de pequeno porte, ter o especialista sai caro para o gestor local, né? Contratar um especialista para atender casos esporádicos. Então, sim, mais correto que ele faça uso dessa rede de outros serviços que os disponibilizam esses serviços especializados. Mas o mais importante é que a gente precisa criar as regras, porque senão era aquela questão, se a gente não criasse as regras, o hospital de base, por exemplo, não daria conta aqui no Distrito Federal de toda a demanda da necessidade da procura das pessoas. Então, se você chegar no hospital de base hoje com um resfriado, você não vai ser atendido, né? Você só vai ser atendido se você chegar com a ambulância do SAMU e uma referência, ou seja, encaminhado para tal. Então, essas questões são estabelecidas na estrutura da gestão da saúde, e não da gestão hospitalar só, mas na gestão como um todo, para otimizar e organizar. Aqui em Brasília, a gente conta com a RIDE, que é Distrito Federal e vários municípios do entorno, da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Então, esses serviços, esses municípios, todos se organizam de certa forma para que alguns atendimentos possam vir para Brasília, na medida em que Brasília consegue receber, porque é das cidades da RIDE a mais complexa, né, que oferece serviços mais complexos, e esses serviços menores a gente pode contar com outras situações. E existe uma central de regulação criada no Sistema Único de Saúde, falando no serviço público, que na central de regulação você coloca o usuário que precisa de um atendimento especializado naquela fila, e essa fila vai chamar esse usuário para os atendimentos necessários, atendimentos ambulatoriais dentro dos hospitais especializados, enfim. Por exemplo, a oncologia. Você tem o diagnóstico de uma oncologia não se faz única e exclusivamente na atenção primária. Você precisa de um atendimento especializado. Até esse atendimento ser realizado, ser dito, olha, você tem um câncer e você precisa ser encaminhado para tratamento, vai-se para um hospital especializado. E segue-se essa fila de regulação, dessa central de regulação que está estabelecida nas cidades. É muito complexo? É muito complexo, mas é difícil da gente dizer que se não tivesse toda essa complexidade organizada, vamos pensar que ela está desenhada e organizada, a gente teria sim uma necessidade para além do suportável dentro dos serviços de saúde. Então, se você não otimiza, por exemplo, o Hospital Materno-Infantil, o HMIB, ele não pode fazer um parto de risco habitual, ele vai fazer um parto de alta complexidade, um parto de alto risco. Então, a gestante de alto risco vai ser encaminhada para um serviço de complexidade maior. Um parto de baixo risco, de risco habitual, que a gente chama, vai para o Hospital da Ceilândia, vai para o Hospital de Planaltina, ou seja, você consegue distribuir esse desenho da rede de serviços, e quando eu falo rede de serviços, eu falo de todos os serviços hospitalares, UPA, unidade básica, ambulatórios, distribuídos na cidade e na região. Você precisa ter essa referência para que você possa receber esse usuário da melhor forma e da forma mais adequada. Assim como também poder receber o recurso. Porque se Planaltina de Goiás encaminha um paciente para um serviço hospitalar do Distrito Federal, quem recebe pelo pagamento é o Distrito Federal, porque é ele que está prestando atendimento. Então, essa organização que a gente fala da rede de serviços, ela precisa existir, ela é complexa, ela vai aumentando a cada vez mais. A gente precisa entender que os serviços hospitalares hoje estão no seu limite, na sua capacidade de atendimento. A gente tem os grandes serviços, os de referência, estão no limite da sua capacidade. Muitos deles pecam pela sua gestão, a gente já sabe disso, isso não é novidade, né? Então, não vou entrar na discussão se é público, se é privado, se é organização social. Independente da forma e da modalidade, a gente tem serviços muito bem administrados e serviços muito mal administrados. E isso se reflete no usuário. Se reflete na falta do profissional, se reflete na falta de condições adequadas de atendimento,
na qualidade do serviço prestado, porque aí a gente já está falando de qualidade de prestação de serviço. A gente não está falando apenas e tão somente de prestar serviço. Então, essa é uma roda viva, que a gente pode chamar assim, onde você tem a organização que o Sistema Único de Saúde minimamente coloca para os serviços públicos e filantrópicos conveniados ao SUS, e aqueles outros, que eu digo conveniados porque a gente também tem serviços particulares que em alguma medida atendem pacientes SUS, que é a grande maioria, nosso contingente maior de usuários. E você tem, para além dessa organização da gestão, você tem a própria gestão hospitalar. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a gestão de serviços hospitalares toda centralizada pela Secretaria de Saúde. O gestor hospitalar, ele não tem sobre a sua responsabilidade o recurso para aquisição, pintar uma parede, comprar um equipamento, contratar um profissional que está em falta. Eu vejo não vejo com bons olhos, eu não sei o que os meus colegas acham, que isso torna a administração muito lenta. Ou seja, você depende de um secretário de saúde determinar, por exemplo, a compra de luva, e essa compra de luva vem de uma licitação do Distrito Federal. Ou seja, você, de certa forma, e você não consegue fazer com que o gestor daquele hospital, por exemplo, conheça o seu serviço de forma adequada. Quanto eu gasto, quanto eu consumo, acaba que é uma administração pautada no apagar incêndios, e isso é muito ruim. Essa é uma característica do Distrito Federal. A gente tem essas características bem marcadas aqui. Você tem, por exemplo, o Hospital Universitário. O Hospital Universitário está sob a gestão da IBSER. A IBSER é uma rede, é uma empresa privada, é uma empresa pública, de responsabilidade do Ministério da Educação, que gerencia, ele faz a gestão dos serviços dos hospitais universitários. E eu vejo com bons olhos hoje a IBSER. Ela deu uma repaginada, em alguma medida, nos hospitais, né? Se você for olhar o que era o hospital universitário quando eu cheguei no hospital universitário há 25, 28 anos atrás, e o que ele é hoje, né? Mudou muita coisa. Você tem aí uma quantidade de novos funcionários, você tem uma realocação e recursos específicos para dentro, olhando o olhar da gestão, né? Eu estou dizendo isso no sentido da gestão. Sim. Que isso se reflete no atendimento, isso se reflete na qualidade do equipamento que você tem lá dentro, isso se reflete no servidor que você tem lá dentro, e aí no atendimento, na qualidade prestada ao usuário. Então, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Mas eu penso que, de alguma medida, essa organização da rede de serviços, ela é necessária, é complexa, é necessária, porque se não houver isso, a gente vai ter serviços aí não cabendo de atender o tanto de usuário que ainda preferem os serviços hospitalares em detrimento de outros serviços, né? A cultura hospitalocêntrica ainda é a predominante nesse país. Entendo. Doutora Souza, quer dizer, essa realidade, ou seja, de pacientes não só de Brasília, a gente se refere a Brasília, a todo o nosso quadradinho, né, o Distrito Federal. Quer dizer, também é absorvido também por pacientes de fora. Eu fiquei aqui imaginando, né, quando o paciente chega e enfrenta, portanto, uma dificuldade, porque o paciente, quando chega, quer ser o primeiro a ser atendido, porque o seu caso é o mais importante. Essa, portanto, é a sua realidade. Quer dizer, e quando há a incompreensão, né, por parte dessa pessoa que, de alguma maneira, tem que seguir, portanto, uma regra. Quer dizer, qual é o entendimento do servidor que está ali na ponta, né? Que sente ali o calor, que sente ali também, às vezes até mesmo a revolta, como também, às vezes, recebe o elogio, o agradecimento, o reconhecimento. Como é que é estar na ponta e sentindo tudo aquilo? É importante que o gestor também ouça, e ele ouve realmente os servidores que estão ali no dia a dia para melhorar, portanto, o seu gerenciamento em torno dessa questão. Eu tenho a visão do que aconteceu com a atenção básica, que eu fui da atenção básica, eu fui do programa Saúde da Família. Eu acho que a ruptura, quando você terminou com as casas do Saúde da Família, você fez uma coisa muito trágica para a atenção básica, que é a porta de entrada, e você foi lá na ponta e acabou que fez com que os hospitais ficassem mais saturados e confusos.
Eu vou chegar onde você está me perguntando, Sim, tá, fica Walter? à vontade. Eu tenho amigos que são gerentes de unidades básicas de saúde agora, os postos de saúde. Eles dizem que eles estão enlouquecidos. Não tem recurso humano para atender, porque as unidades básicas onde você tinha um agente comunitário que realmente morava ali, que atendia tantas famílias, e que o médico ia fazer a visita, o enfermeiro ia fazer a visita. O que nós evitávamos de crises psiquiátricas, de diabetes, hipertensos chegarem com AVC, o que nós fazíamos para evitar a gravidez, o que nós fazíamos para dar toda a situação, toda a assistência materno-infantil ali na ponta, para evitar complicações que nós fazíamos para tirar crianças de atrocidades como violência doméstica, como idosos também, acionamos várias vezes o Estatuto do Idoso. É tão lindo o trabalho da atenção básica, mas tiraram e colocaram, enxertaram. Olha, antigamente você via um posto de saúde que dava uma assistência com uma pneumologista. O posto de saúde que eu estou falando, o posto. Ele tinha uma pneumologista, então ele podia abraçar situações, ele podia fazer campanhas de vacinação com mais profissionais. Ele tinha realmente condições de cuidar melhor. Agora não. Agora todos os postos de saúde estão sobrecarregados. Daqui a pouco nós temos UPA. O que é UPA? Pronto atendimento. O que é hospital? Atendimento também dos casos mais graves. Então, assim, o que eu acho é que você ter acabado com a atenção primária de verdade lá atrás é um retrocesso muito grande. E por que não um plano de carreira? Você tem que ter carreira específica para a saúde da família. Sabe? E todas essas questões de carreira são muito complicadas. Agora, chegando lá na ponta, agora eu também sou usuária do SUS, muitas vezes. Engraçado é que o hospital também conta com uma demanda reprimida aí de pessoas que têm plano de saúde, mas que o plano de saúde não cobre tudo. Aí tem um hospital público que consegue dar aquele tratamento que aquele plano de saúde não cobria. Você vê também isso em hospital. Aí vem pessoas do Mato Grosso para o hospital que eu trabalho, Mato Grosso, Bahia, não sei o que lá. Eu não tenho onde dormir, onde eu vou ficar? Você tem que deixar a pessoa como acompanhante, porque eu não tenho casa para morar. Aí a gente começa a acionar o serviço social para conseguir uma casa para o acompanhante daquele paciente que vai fazer um tratamento longo de câncer ou qualquer outra internação longa. Ela não tem onde ficar, nem comer. Eu não tenho onde comer, eu sou pobre, vim de lá da Bahia para tratar aqui. São questões que você tem que trabalhar lá na ponta. E eu tenho a vivência de usuária, de profissional, e tenho que usar o meu lado humano, né, para chegar e falar, olha, é isso assim, 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 mas olha, mas não dá refeição para acompanhante, né, com pessoas acima de 18 anos que não estejam, que não são impossibilitadas de deambular, elas estão em pleno juízo, elas têm condições, não têm déficit cognitivo, então você não tem direito a acompanhante. É muito complexo, porque às vezes as casas que acolhem essas pessoas também estão superlotadas e o serviço social fica engessado. São muitas questões, mas eu acho que como a doutora Carla falou, é o seguinte, você tem que distribuir a renda, você tem que falar assim, administra aí, mas eu vou colocar alguém para te supervisionar, eu vou dar o dinheiro para você, mas eu vou ver onde você está aplicando isso. O que falta para mim no SUS, na direção, na condução, é supervisão da onde vai a verba, prestação de contas e realmente pessoas que entendam de políticas públicas para implementar o que cada região precisa. Eu não concordo com o hospital de base, está administrando todo mundo, não faz sentido Águas Lindas e Valparaíso estar usufruindo do hospital de base. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que não tem... Entenda, não é maldade, eu não estou entendendo porque a gestão de Goiás ainda não fez os hospitais e a saúde primária funcionar num lugar que Valparaíso já tomou a proporção. Eu acho que eles têm que continuar sendo atendidos até essa questão da gestão do Ministério da Saúde do Brasil resolver essas questões. É viajar pelo Brasil e entender que a população cresceu, que não pode mais saturar outros
lugares que estão aplicando seus recursos. Não, o SUS é para todos, tá bom, lindo, é lindo. Mas precisa cobrar esse dinheiro aí, por mais que ele esteja chegando. Você é da onde? De tal lugar. Está chegando em Brasília, tá bom, o recurso está vindo. Mas como que está sendo isso? Não era mais fácil lá em Goiás administrar essas questões? Você pode botar maternidades e hospitais de pequena complexidade em Planaltina de Goiás. Você pode colocar, você tem que fazer essas coisas. Você dá mais emprego, você dá, tá entendendo? Mas também sucatear não adianta. Você está na ponta, o Hospital do Gama. Olha a situação do Hospital do Gama, que ele está ali na divisa e ele pega tudo. DF, Goiás, Ceilândia, a mesma coisa. As questões que estão acontecendo, as violências obstétricas, por conta de... parece um mercado, entra criança, nasce todo mundo, vão embora, partam atrás do outro. Isso é complicado. Gestão é complicado, mas eu acho que precisa. Você precisa andar e não regredir. Você precisa fiscalizar, descentralizar de verdade. Deixa eu fazer uma parte aqui. Pode. Pois não, doutora. Os princípios do SUS, entre eles, a gente tem uma coisa chamada descentralização. Exato. Então, a gente já está descentralizado, efetivamente. Isso. E aí, essa fiscalização que a Suzy está falando, isso quem faz é o controle social. A gente está terminando hoje aí a Conferência Nacional de Saúde, né? A 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, é importante colocar que, assim, o escopo... o arcabouço legislativo legal do SUS, eu acho que aí Dr. Fabrício também pode falar com isso, e a gente fala disso na sala de aula, ele está completo. Então, a gente tem hoje um sistema de saúde que é dos mais elogiados mundo afora, ele tem a sua constituição, a sua organização perfeitas. Mas nada é tão perfeito porque a gente começa um sistema de saúde onde a gente não começou do zero. A gente tinha, antes do SUS, uma coisa chamada INAMPS. Exato. E a gente tinha um serviço de atendimento apenas para quem tinha carteira de trabalho. Exato. E quando você coloca, e aí não é uma crítica ao SUS, muito pelo contrário, eu sou a grande defensora, se tem uma pessoa defensora do SUS nessa mesa, sou eu. Também. Quando você faz a migração de um sistema não universal, como a gente tinha do INAMPS, para o movimento do SUS, você faz automaticamente a população entender, agora eu serei atendido. Eu não tinha nada, agora eu passarei a ter. A mudança do modelo de atenção brasileiro foi na ordem internacional de seguir pela atenção primária. Então, o postinho de saúde, que eu não gosto de chamar de postinho de saúde, a unidade básica de saúde, ela é muito complexa. E ela é capaz de dar 80% das necessidades de saúde da população. Mas a gente vem de um modelo, historicamente, hospitalocêntrico. De uma época ainda do INAMPS. Sim. A gente tinha uma fundação hospitalar aqui no Distrito Federal. Cada região tinha um hospital que fazia parte da fundação hospitalar do Distrito Federal. E para os ouvintes fora de Brasília, tem aí histórias emblemáticas dos hospitais, dos grandes hospitais. Enfim, a gente tem que levar em consideração que essa visão hospitalar, essa visão de que é no hospital que eu resolvo tudo, é equivocada da população. É equivocada, mas também a população sente da necessidade. Então, em alguma medida, se o meu município não está dando conta da minha necessidade, de 80% da minha necessidade, que é lá na atenção primária, e está investindo num hospital de grande porte quando não há essa necessidade, aí eu fico pensando assim, eu estou jogando dinheiro fora, porque eu devia estar investindo na atenção primária, que é onde efetivamente a população vai ser atendida. O serviço hospitalar tem sim, Suzy, que atender Valparaíso, porque Valparaíso não tem que ter um hospital como um hospital de base. Entendeu? Mas que eu não tenho que investir em grandes estruturas hospitalares na forma como a gente tem hoje. Então, a gente tem que guardar a alta complexidade para a parcela da população que necessita da alta complexidade. Isso é fato. O que eu penso é que, de alguma maneira, a gente tem nesse desenho, novamente eu falando disso, a gente tem gestões equivocadas, gestões mal organizadas. Gastos de saúde não adequados. Tem relatório de gestão, tem Tribunal de Contas, tem tudo isso. Todos esses documentos regularmente são feitos. A gente padece de um controle social mais adequado.
Quando eu falo controle social, é a população fiscalizando. E não botando alerta geral TV Globo para fazer reportagem na porta do serviço, porque está na fila 3 horas. Não é esse o controle social que eu estou falando. É acompanhar aquele serviço, conhecer o gestor, participar das conferências de saúde, dos conselhos de saúde, porque a conferência é uma grande reunião, mas os conselhos, cada unidade básica de saúde pode ter o seu conselho de saúde. Sim. E essa é a organização do SUS. Então, eu volto novamente. Se a gente pensar que o que eu tenho no meu arcabouço legal, na organização do sistema, se ele funcionasse como deveria, a gente não estaria discutindo tantas mazelas, né? Não estaria correndo atrás de tantas mazelas. Mas eu queria só falar também do lado bom, porque eu acho que a gente está muito bem hoje, se você pensar o quanto a gente já avançou. Hoje você tem a telemedicina, que eu acho que o Diogo pode falar muito bem sobre isso. Você tem o avanço tecnológico de muita coisa, o arcabouço de implementar novas tecnologias no país. A gente passou aí pela Covid daquela forma, mas a gente ainda pôde contar com um sistema de saúde que deu minimamente a necessidade para a maioria da população brasileira. E a gente estava falando de uma doença extremamente infecciosa, né, contagiosa. E aí eu penso que, de alguma medida... ainda a gestão, para mim, é o que a gente pode dizer. Precisa organizar? Precisa. Vamos começar com a gestão, vamos ter uma gestão mais séria, mais voltada para a necessidade do usuário. Conheça a sua população, encontre a necessidade da sua população e atue nisso. E não, assim, atuando à mercê do hospital filantrópico que está dando uma viagem para o exterior, para o gestor, ou para aquele grupo de serviços de saúde que está pagando mais pelo procedimento, cobra mais pelo procedimento e o gestor paga o que aquele prestador quer. Enfim, a gente tem isso, eu estou falando do Brasil, não estou falando do Distrito Federal, tá? A gente tem isso, o país em todos os lugares, né? É possível isso existir. Como também a gente tem coisas boas, né? A gente tem exemplos muito bons. Então, fica só essa parte. Essa questão. O doutor Diogo pediu a palavra antes de passar também do doutor Diogo. Eu vou ser um ente discordante das duas doutoras aqui presentes. Doutora Suzy e doutora Carla. Carla, por quê? Porque caso o SUS funcione de fato, não haverá troca de favores entre políticos e gestores, não haverá, aspas, os jeitinhos, como eu me referi a esse R$1 bilhão que chegou para o Hospital de Alagoas, que foi municipal, estadual e federal, 300 milhões cada um. Estou falando de Alagoas para não falar do DF, nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, enfim. Então, as conferências de saúde, como a que está havendo aqui, o CONAS, o CONASEMES, prefeituras, estados e União, nenhum deles fazem de fato a gestão. Isso é mentira, é balela. Você que me ouve aí no rádio, eu não acredito nisso. Há ideologia demais, atuação de menos na realidade. Por que eu afirmo isso? Porque não há resultados reais, exceto aqueles relatórios para dizer para a ONU que diminuiu a mortalidade materna, que está dando leite, está dando de mamar, enfim, coisas que são ideológicas demais e na prática de menos. E eu afirmo, se o SUS for eficiente e eficaz plenamente, acaba a corrupção, porque ele vai funcionar. Se ele funcionar de fato, não tem motivo para ter corrupção. Agora, dizer que nós estávamos pior, o mundo mudou. Há 10 anos atrás, eu não tinha ChatGPT, há 20 anos atrás, eu tinha que fazer cirurgias abertas, que hoje todas são laparoscópicas, endoscópicas. O paciente tomava sangue, ficava 3, 4 dias na UTI, 1, 2 meses para voltar a trabalhar. Agora ele volta ao trabalho em 15 dias. Ou seja, então o mundo mudou. Claro que nós tivemos que nos adequar. Mas no chão da fábrica, lá para a saúde real da população, cada governo que chega acha que sabe fazer o bolo mais gostoso, mais bonito, mais saboroso e muda tudo. Ah, não muda o SUS? Muda, claro que muda. A gente sabe que muda. Muda sim.
Quando o governo tem uma tendência X ou Y, ele muda. No Distrito Federal, por exemplo, aquele governador Hollenberg, que nomeou um médico que nunca foi médico, só fez o curso de medicina, trabalha aqui como servidor do Senado, que destruiu um sistema que existia, ao qual a doutora Cida se referiu há pouco. Então, a gente não há uma gestão de fato, ou seja, o Estado, como a Carla falou, não se apropriou disso. Na minha opinião, é fake. Não funciona do jeito que a gente está discutindo aqui teoricamente. Não funciona. E é muito dinheiro que a saúde tem. Tanto que o Centrão, que é o Ministério da Saúde, tanto que o PT, que é o Ministério da Saúde, ele botou uma pessoa que não é médica na direção, mas botou o Schwadenberg, o Swedenberg, que foi que é daqui de Brasília, que é médico, ginecologista, e foi do Ministério do Planalto os 8 anos do Lula. Ou seja, quem manda é ele, é o PT. Enfim, e o Centrão quer. Por quê? Porque tem dinheiro, gente. Vê se alguém quer o Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém quer, porque não tem dinheiro. Eu queria só falar, doutor Diogo, que quando eu me referi, eu acho que os conselhos de saúde têm importância, mas a população, ela não tem aquela força que ela tinha antes da Constituição de 1988, de pleitear a mudança, de pleitear que o sistema não fosse totalmente privado. A população está numa situação de adormecimento, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, os sindicatos, a vontade popular, a atitude popular está meio anestesiada. Então, o que ocorre? Se não houver, na minha opinião, no SUS, órgãos fiscalizadores independentes dos conselhos, entendeu? Que fiscalize realmente a verba e a atuação e vá lá na ponta. Independência, essa palavra é tão importante, que a corrupção cessaria, na minha opinião, que independente os conselhos têm um papel muito importante, porém, há que ter fiscalização independente, porque senão fica muito difícil, sabe, essa coisa andar. Esse parênteses, viu, doutor Diogo, que eu queria falar. Estou de acordo com isso você. que eu acho, que eu sempre pensei, sabe? Entendo. Só isso. Doutor Fabrício, vamos fazer o seguinte, eu vou sair para o intervalo, mas na volta eu volto com o senhor, justamente para a gente avançar nos pontos aqui já colocados, como mas também eu não tinha pedido a parte não, em mas outros a gente pontos. fala. Não, você não pediu a parte, mas é importante também, Mas a gente fala. acima de tudo, né, o trabalho que é feito e o senhor acompanha e participa também desse trabalho, principalmente na comissão da OAB, que é importante o trabalho que desenvolve. Eu tenho certeza que os pontos aqui abordados são temas também de debates também, não só na comissão da OAB, como também em outros segmentos. Nós vamos então, peço licença aos nossos convidados e convidadas, nós vamos então para o nosso intervalo, mas em seguida estaremos de volta e vamos avançar em mais uma hora do nosso debate no Justiça na Tarde. Até já. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, né? São 16 horas mais 6 minutos. O assunto tá quente aqui no estúdio, né? Estamos no intervalo, mas o debate permaneceu fora do ar aqui com os nossos convidados, o que é muito bom, né? O pessoal, cada um pontuando, portanto, a sua ideia, portanto, a sua colocação. Mas, doutor Fabrício, quer dizer, é uma questão realmente importante se debater, trazer também o público para o debate. Evidentemente, o propósito desse nosso debate é justamente fazer com que possamos, de alguma maneira, também colaborar para a melhoria do sistema de atendimento público, né? Não só para quem vai ser atendido, como também para quem está prestando aí o serviço. Ou seja, estamos muito distante disso, porque às vezes as pessoas enxergam assim, longe, se eu morasse na Europa, eu seria muito bem atendido, né? Não teria nenhum problema. Então, nos Estados Unidos, né? Um outro país onde eu teria tudo à minha disposição. Mas nesses países
da Europa, quanto também nos Estados Unidos, não tem SUS, né, doutor Fabrício? Na verdade, é a romantização que se tem do exterior, né? Aquele complexo de vira-lata que o brasileiro tem, que acha que tudo que é de fora é melhor, né? Então, se o brasileiro médio soubesse como é que é a saúde nos Estados Unidos, não ia falar tão mal do SUS assim, né? Porque ali, qualquer coisinha, ele se quebrou a perna, são milhares e milhares de dólares gastos, né? As contas, a falta de acesso, a dificuldade. Então, tem muito dessa percepção do que tudo que é do Brasil é ruim, né? Que é uma coisa cultural aí do Brasil. Mas eu acredito, eu não sei se a doutora Carla, enquanto professora de política de saúde coletiva, concorda comigo, acho que a gente não alcançou ainda o SUS que foi proposto na Constituinte, né? A gente tem um ideal de SUS, um projeto de saúde que, ao meu entender, ele não foi consolidado ainda, apesar dos muitos avanços, até porque o SUS tem 30 e tantos anos, né? Tem 34 anos. Doutora Carla já vem do INAMP, você já pegou uma base, né? Pois é. E aí, eu gosto sempre de participar aqui com o Dr. Joso, que a gente tem posicionamentos políticos muito contrários. Complementares. É que a gente segue em direções diferentes. Mas isso é importante, né, doutor? Porque a gente pode, claro, ampliar o debate e não ficar no uníssono aqui, né? Claro. O doutor falou da questão de acabar com a corrupção para que o SUS funcione. Eu já acredito no contrário. Quando o SUS começar a funcionar efetivamente, aí sim que a corrupção vai acabar. Porque ela existe, no meu entender, os desvios e esses grandes escândalos justamente pelo mau funcionamento do SUS como um todo, como aquele projeto idealizado de uma saúde universal e tal. E acaba, então, que eu vejo do viés assim, a ordem contrária para se evitar. Mas aí você que salvou errado. Nesse ponto, nós somos 100% concordes. Está escrito: haverá eficiência e eficácia plenas, este é o remédio contra a corrupção. Sim. Então, tá escrito, a Carla confirma aqui pra mim. Então, nesse ponto aí, nós estamos nisso. Então, estamos nisso, né? Pois é, porque é isso, né? Eu acho que... Eficiência e eficácia acaba a corrupção. Porque qual que é o grande problema do SUS? Aí falando, assim, da parte mais da judicialização, né? Que é um tema que é muito recorrente, ele é muito falado e tal. Como se a judicialização fosse o problema, mas ele é um sintoma de um problema muito maior. Porque o SUS, assim... Eu também sou muito defensor, né, doutor Carla? Então, o SUS, ele, apesar de tudo, ele funciona. Apesar de todos os pesares. Entre trancos e barrancos, mas ele está funcionando. Poderia ser muito melhor, claro, né, em outra realidade. Mas o problema do SUS não é justamente falta de orçamento, não é falta de uma política pública, até porque a gente tem muitas políticas públicas. O que falta, de fato, é uma boa gestão, um bom compliance, uma boa governança, uma boa fiscalização e tal, que são essas questões que entram mais nesses meandros da política mesmo, né? Desse cuidado dos interesses públicos e tal. Porque tem até uma questão assim da privatização da saúde também, que nós temos exemplos de privatização, entre aspas, né? Bem entre aspas, da privatização da saúde pública no Brasil, e a gente vê que ainda assim não resolve, né? A situação. Pelo contrário, aí vira mais um foco de polêmicas, de rombos, de denúncias de CPMI e tal, né? Então, é uma situação que a gente não tem uma resposta fácil e não tem uma resposta a curto prazo, né? Acho que a gente está talvez ainda num caminhar, não enquanto apenas Estado, mas até enquanto sociedade, né? De fato maturar, né? Até a própria maturidade mesmo da sociedade enquanto cultura e tal, né? Como a doutora Carla também acabou falando aí que é muito hospitalocêntrico ainda e tal, né? Então, acho que isso aí é um caminhar natural que a gente espera que chegue a algum lugar, em algum momento, né? Reforçando, o SUS tem 34 anos aí, né? Isso numa perspectiva histórica é ontem, né? Assim, de uma mudança de sociedade, uma mudança de cultura mesmo da sociedade como um todo, de um país tão grande e que tem tantas questões aí, inclusive, de acesso à educação, de empoderamento, de cidadania, né? Então, é um problema, um desafio aí que a gente não tem a resposta para agora, quiçá para 15, 20, 30 anos aí para frente, né? Se é que vamos achar essa resposta também, né? Doutora Carla, quer dizer, na atual conjuntura, o importante hoje é investir na adequação dos hospitais que aqui nós já temos, quando eu falo aqui no Brasil, né? Como nós pontuamos na abertura do programa. Temos aí estruturas hospitalares seculares. Muitas avançam e outras param, portanto, no tempo. O importante é justamente adequar à realidade atual, tecnológica, dos hospitais já existentes, até mesmo para ampliar o seu atendimento. O importante é justamente construir
novos hospitais com plantas modernas? Então, não tem resposta pronta para isso, porque, na verdade, se você pensar que hoje as estruturas hospitalares existentes, por muitas vezes, na sua grande maioria, padecem da infraestrutura não adequada, sucateamento, a parede trincada, né? Enfim, o forro cedendo. Isso parece que isso é a clássica observação que as pessoas têm de um serviço hospitalar público. De outro lado, a gente tem ótimos e excelentes e honrosos serviços exemplares públicos. Sim, concordo. Então, o que a gente pode dizer, né? Aquilo que a gente tem hoje, precisando de readequação, deve-se investir, porque construir uma nova estrutura, ninguém sai, sua casa está com goteira, você constrói uma nova casa, né? Você tem que ter... E aí, novamente, entra a gestão, né? Eu falo muito disso em sala de aula. Se você não tiver isso muito adequadamente planejado, se você não planejar que você vai fazer manutenções preventivas, você não faz manutenção preventiva no telhado, se você está vendo que está com goteira, você não faz uma manutenção preventiva no seu esgoto sanitário, no esgoto, para poder não ter o entupimento. Então, tem a manutenção preventiva, tem essas questões de organização, de gestão local, que é, por muitas vezes, dificultada por conta da forma de organização. Quem é o gestor daquele hospital? É um hospital estadual, depende do recurso estadual que está lá no gabinete do secretário, que ele mal conhece a necessidade daquele serviço. Então, essa é uma dificuldade operacional, vamos dizer assim. Precisa ter isso de uma forma regular? Precisa. É necessário? É fundamental. Para dar, de novo, qualidade no atendimento que se presta. Você pode ter o melhor profissional, os melhores equipamentos. Se a sua estrutura física não estiver adequada, não vai funcionar. Isso é uma questão. Outra é, construir novas unidades, a gente precisa repensar, porque aí é a tal da economia de escala, que a gente usa lá da economia. Né? O que é mais adequado? Eu juntar serviços, fazer a fusão de serviços que fazem as mesmas coisas e unificar, ou construir unidades específicas? Então, se você tem um hospital que pode ser especializado naquele serviço, bora fazer ele ficar especializado. Um exemplo, o Hospital da Asa Norte aqui é especializado em queimado. É qualquer lugar que você põe paciente queimado? Não. Porque tem uma especificidade do cuidado, da equipe que cuida, dos serviços que tem que ofertar, da regularidade e do tempo de internação daquele paciente queimado, que você não pode ter em qualquer lugar. Então, um hospital que se presta a fazer atendimento de queimado, ele tem que ser referência para queimado. Agora, um hospital que faz um parto, de um parto comum, de um parto que a gente chama de risco habitual, esse lugar pode ser qualquer maternidade pequena que dá conta dessa necessidade. Mas complicou, é uma gestante de alto risco, vai para um serviço especializado. Então, essa fusão é importante e aí a gente precisa pensar, naquela região, há necessidade de eu abrir esse serviço? Aí eu volto a falar de novo da atenção primária. Será que eu preciso de um pneumologista na atenção primária? Quantas pessoas se beneficiariam de um pneumologista na atenção primária? Usando o seu exemplo. Sim, porque na época na verdade, esse especialista não tem que estar na atenção primária. O especialista tem que estar fora da atenção primária. Na atenção primária tem que ter o médico de família, o médico clínico geral, para ele dar conta das necessidades básicas. Quando eu falo básicas, é manejar uma febre, uma dor de garganta, uma infecção urinária, é isso. É isso que tem que estar na atenção primária. E fazer as ações de promoção e prevenção, que a gente deixa de fazer, porque a demanda é grande. O especialista tem que estar no ambulatório de especialidade. O cardiologista vai para o ambulatório de especialidade. O ginecologista vai para o ambulatório de especialidade. Porque um corrimento vaginal, qualquer enfermeiro e qualquer médico sabe manejar. Agora, passou daquilo que não está no escopo do básico, a gente vai para o especialista. Então, essa organização, eu estou dizendo que a gente precisa cuidar, porque isso vai esbarrar em quê? Será que eu preciso sair construindo hospitais novos? Os grandes elefantes brancos? Que para a população, e aí é muito importante destacar isso, para a população, ela dá voto para quem constrói o hospital. Não importa se ele vai estar equipado, se ele vai funcionar, não importa. Mas ninguém dá voto para construir unidade básica de saúde. A UBS que está lá, ninguém dá voto para o cara que saiu construindo o UBS. Então, essa é uma dinâmica da qualidade do serviço que eu quero prestar.
Porque se fosse adequado, a gente teria, por exemplo, se você pegar grandes países da Europa, você não tem clínicas com todos esses equipamentos de imagem que a gente vê. Porque assim, você vai em Belo Horizonte, numa avenida em Belo Horizonte, você tem lá 10 tomógrafos. É uma avenida muito próxima que termina lá na Santa Casa de Belo Horizonte. Você tem nessa avenida 10, 15 aparelhos de tomografia. Em toda a Nova Zelândia, você tem 2, 3. Então, que dimensão é essa? Qual é a necessidade? Será que por trás dessas construções eu não tenho um investimento desnecessário? E aí eu estou fazendo mau uso do recurso público, que já é tão escasso? Então, não tem uma medida, não tem uma regra. Eu preciso saber qual é a necessidade. Por exemplo, serviços oncológicos. Eu não tenho condições de ter serviço oncológico em todos os lugares, porque eu preciso de um especialista. Eu não tenho oncologista em qualquer esquina. Aqui o hospital universitário está com falta de oncologista, que a gente comentava. Então, eu tenho que cuidar de que, em alguma medida, as especialidades se concentrem, fiquem em espaços protegidos e aquilo que é de domínio da necessidade da população seja de maior quantidade. Então, eu sou a favor de que a gente tenha minimamente um planejamento por parte das secretarias de saúde estaduais, municipais e governo federal, porque também tem investimento federal, nos serviços existentes, para a gente melhorar a qualidade da estrutura física, recompor quadro de pessoal. Então, você vai em alguns serviços, você tem um quadro de pessoal, grande parte se aposentou, você não recompõe um quadro, aquele que está trabalhando já está esgotado, não consegue dar conta do que faz, os equipamentos mal funcionam, material de insumo, né? Você não tem, então você muitas vezes deixa de fazer um procedimento, suspende uma grande cirurgia por falta de material, e aí você gastou todo aquele tempo de internação, deslocou o usuário para dentro do hospital, enfim, são demandas muito simples até da gente imaginar, mas por que não resolveu isso? Será que é possível? É possível. A gente tem, eu acho que no SUS, a faca e o queijo na mão, sabe? Para fazer desse sistema e dessa organização a melhor possível. Como o Dr. Fabrício falou, a gente está em grandes construções e o mundo está num movimento cada vez maior das questões de tecnologia, então você tem que incorporar novas tecnologias. Será que a estrutura hospitalar que eu tenho atual hoje suporta esse aporte tecnológico? Será que eu não vou ter que readequar, redirecionar? Então, isso são discussões que têm que ser feitas. E ser feita com qualidade, com necessidade da população, e não olhando para o benefício de quem está construindo, né? Essa é uma questão muito importante para ser colocada. Não é para dar voto para aquele candidato que vai ser candidato a deputado, vai ser candidato a governador. A gente tem que ter esse cuidado, né? E isso, de certa forma, deixa a população muito vulnerável, né? Construir um hospital, vamos votar nele, né? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que essa é uma situação... Isso é a realidade brasileira. A gente está falando da realidade brasileira, né? Suzy, pela sua experiência, quer dizer, diante disso que nós estamos aqui pontuando, né? Claro que a pessoa, quando chega no hospital para ser atendida e não é atendida, evidentemente que vai sair insatisfeita. E temos, às vezes, até casos que extrapolam aí para uma violência verbal e até mesmo física, e se brincar até mesmo com óbito. Quer dizer, e a pessoa nesse mesmo hospital, quando é atendida, sai elogiando, agradecendo, observando, acima de tudo, a valorização dos profissionais que ali desempenham, portanto, aí, as suas atividades. Ou seja, o que está faltando? Visão para quem está fora enxergar o que está dentro? Porque quando eu estou dentro, eu não enxergo mesmo que quem está fora, de certa forma, está criticando. Como é que você vê também esse aspecto? Eu elogio muito os hospitais, qualquer serviço de atendimento, seja primário, secundário, terciário, eu elogio muito a humanização e acolhimento. Essas duas palavras sempre são muito usadas, mas nem todos os serviços de saúde utilizam. Quando você acolhe bem, quando você treina desde do vigilante que está na unidade básica de saúde, no hospital, quando você treina ele,
até o alto escalão a acolher e também você precisa orientá-lo, que às vezes ele também não recebe a orientação correta de como agir no caso de um paciente se revoltar porque ele está ali há horas pedindo atendimento e não consegue, a forma como o vigilante, a quem ele vai recorrer quando chega essa demanda. Olha, já estou aqui horas, o que o vigilante vai fazer? A quem ele vai recorrer? Esse fluxo de atenção tem que ser dado ao vigilante, tem que ser dado a quem está ali fazendo a triagem, para colocar a classificação de risco, se o paciente é urgente, se ele pode esperar, se ele não pode esperar. Tem os sintomas e os sinais que o paciente apresenta quando está chegando. Agora, quem está ali? Tem profissional para fazer aquilo ali? A unidade que se preocupa com a humanização do próprio funcionário, acolhe bem o próprio funcionário, orienta ele o suficiente. Qualquer funcionário, é a mesma coisa que administrar um restaurante. Você tem que treinar do pessoal da limpeza até o gerente, até o dono. Se você não treina todo mundo, cozinheiro, todo mundo, acabou seu restaurante, está fadado, entendeu? Você tem que treinar cada um dentro da sua especialização, mas as partes têm que se comunicar. Não é chegar de forma truculenta. Você pode chegar, vem logo aqui, ou enfermeira tal, ou doutor tal, vem logo aqui, vê isso aqui, por favor, você pode atender? Aí qual a postura do vigilante? Olha, chega aqui um pouquinho, se acalma, deixa eu te dar, né? Calma, que a gente vai ver isso aqui, é diferente. Não, você quer bater? Então, eu sei também que ele também não pode deixar que o funcionário seja agredido. Nós temos que ter uma proteção. Funcionário de qualquer não merece ser agredido, porque você às vezes nem sabe o que está acontecendo, você já recebe ou um tiro ou uma agressão verbal. Não é assim. Eu acho que precisa humanizar, porque as pessoas estão batendo nas portas para serem atendidas. Elas precisam ser atendidas, elas estão sofrendo. Psicologicamente ou fisicamente, elas estão com sofrimento. Você tem que atentar para o sofrimento dela. Mas eu também estou aqui já virada no plantão há 48 horas, não estou aguentando mais. Fulano faltou, o outro deu atestado, eu estou sozinha aqui. Isso é horrível. Entendeu? Você precisa humanizar essa assistência para que não justifique o fato de você estar cansado, você fazer uma agressão ou fazer um mau atendimento ao paciente. Então, sabe, é a porta de entrada, é de quem dá e quem recebe. Você entendeu? A humanização ela tem que ser feita dentro do hospital para os funcionários, assim como a orientação. E assim também é transferido isso ao público. Doutor Diogo, a comunicação entre os profissionais de saúde com o público em geral é importante. Por que eu digo isso ao senhor? Como muito bem pontuou aqui a doutora Carla, não pode ser a mídia que de alguma forma está ali, de certa forma, cobrando isso, aquilo, quando na realidade quem tem, portanto, aí a gestão num todo, principalmente da área de saúde, que é a que nós estamos aqui pontuando, é que tem que repassar aí a informação necessária para o público, porque hoje em dia, infelizmente, ainda temos num feriado, onde somente os pronto-socorros estão funcionando, mas que chega paciente para ser atendido no ambulatório, quando na realidade, neste dia, o ambulatório, portanto, não atende. Eu estou apenas passando aqui este exemplo. A comunicação que eu me refiro também, o senhor como professor também de medicina, é importante que o acadêmico de medicina, evidentemente que ele tem ali todo o seu preparo específico no campo, portanto, aí da medicina, mas o lado administrativo, o lado, acima de tudo, né, deste contato mais perto com o futuro paciente, alguma coisa nesse sentido, com a comunidade, portanto, e em geral. É importante também que esse tipo de matéria também seja repassado para esse futuro profissional, para que ele não passe o que hoje estão enfrentando, uma situação adversa, não só a nível de Brasília, como também a nível de Brasil, doutor Diogo. Muito bem, Walter. Importante isso. Comunicação. A comunicação ela foi incluída nos currículos das escolas médicas já a partir do final do século XX e
no início agora do século XXI, 2001, 2002, ela se implantou, tanto que ela digamos assim, algo chamado habilidade. Eu tenho habilidades e atitudes onde o indivíduo vai aprender o notório saber daquela especialidade, daquele mistério de aprender a fazer história, examinar e etc. E temos também a parte de comunicação, onde você vai treinar o aluno a colher uma história, comunicar uma intercorrência e, sobretudo, tratar as questões não como doenças, mas como adoecimentos, que isso faz uma diferença grande. Quando eu entendo que o indivíduo está adoecido, é diferente dele estar doente. Então, isso também é feito e é dado. Por quê? Porque a boca de um profissional de saúde, aí é qualquer profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, técnico, médico, nutricionista, mata muito mais a boca, a inabilidade em dizer as informações e como dizê-las, do que, de fato, o teor das informações. Nós temos... porque a emoção mata. Todos aqui já ouvimos falar do indivíduo que estava no campo de futebol, o time ganhou, perdeu, ele infartou e morreu. Ou ele recebeu um telefonema dizendo que o filho tinha morrido, ele, naquele momento, infarta e morre. Ou seja, então a emoção... ela precisa ser levada em consideração. Isso é uma disciplina que é dada. Portanto, na segunda parte da sua pergunta, quando você diz do que é que se tem que fazer com relação à gestão para essa questão da comunicação, aí nós voltamos ao começo, onde a grande maioria dos hospitais e dos sistemas de saúde municipais, estaduais e aqui do distrital, e mesmo os hospitais próprios do Ministério da Saúde, tipo INCA, INTO, etc., eles são administrados, como a doutora Carla falou, apagando incêndios. Ou seja, não há uma previsibilidade, e se há uma previsibilidade, a não permanência do gestor e não se cobrar do gestor que ele cumpra determinados parâmetros e cumpra determinadas decisões, não é feita. Falou-se aqui dos hospitais no exterior. Do serviço de saúde do exterior. Eu tive o privilégio de viver já em 3 países. Em 2 eu vivi por 1 ano e no terceiro eu vivi por 3 anos e meio. E dizer que a Inglaterra tem um bom sistema de saúde é mentira. Que o Canadá tem um bom sistema de saúde é mentira. Por quê? Porque esse negócio de deixar o paciente escravo do médico de cabeceira, quer dizer, do médico de família ali, come-se bola de um monte de doenças graves e ele chega gravemente lá na ponta. Fazem trabalhos maravilhosos, porque como o sistema é totalmente engessado, eu que agora estou na oncologia, eu recebo milhares de pacientes com todos os estágios possíveis daquela doença. Por exemplo, câncer de próstata. Então, faço trabalhos maravilhosos, mas faço trabalho à custa do sofrimento daqueles indivíduos que não precisariam chegar àquilo se o sistema não fosse tão engessado. O sistema norte-americano é bom? É péssimo. Mesmo privado, você tem uma péssima medicina. Ou seja, a grande maioria da classe média norte-americana não tem uma boa atenção à saúde, porque é muito cara e ela é engessada. Vou dar um exemplo. Esse negócio que eu dou alta com 5 anos quando alguém tem câncer. Isso foi uma pressão entre os anos 80 e 90 das seguradoras de saúde dos Estados Unidos, que produziram milhares de trabalhos dizendo isso. Criou-se, então, um protocolo. Por quê? Porque desobriga a operadora de gastar dinheiro com os especialistas naquela área. Então,
não é... Agora, se eu sou rico, o sistema de saúde norte-americano, modéstia à parte, é o melhor do mundo, né? Lá você vai doer a poca é o chuí em qualquer coisa. Mas você tem que ser milionário, tem que ter muito dinheiro, ou ter um super seguro de saúde. Então, por que eu falo isso? Porque eu critico honestamente essa ideologização do SUS brasileiro, que foi criado no momento de uma saída de uma ditadura, sob influência de Alma Ata, lá em 1988, enfim, 88 não, e 78 foi Alma Ata, né? 78. Alma Ata é uma cidade que hoje não é mais na Rússia, era na antiga União Soviética, onde criou-se os parâmetros, mas que realmente é extremamente, aspas, socialista. Não funciona na prática contemporânea do mundo atual, porque o mundo hoje é do mundo, ele não é de uma ideologia. Então, a comunicação, ela se perde num grande hospital ou numa simples unidade básica de saúde ou num posto de saúde, ou mesmo num hospital privado, porque realmente não há treinamento, mas não há o quê? A atenção aos pacientes. Se os pacientes, de fato, estivessem sendo atendidos, eles não brigariam, mesmo que houvesse algum deslize. Ou seja, então, a gente volta de novo ao princípio, que é o não atendimento da população. Quando ela não é atendida, ela sofre e ela parte para agressão física, verbal, emocional. Eu cito aqui, no Piauí, um médico cirurgião pediátrico, atendendo uma criança de 30 dias gravemente enferma na UTI, foi pegar uma veia no pescoço, atingiu uma artéria, o que é uma complicação possível. Eu mesmo já fiz isso várias vezes e a maioria dos residentes fazem isso com frequência. Isso é uma complicação previsível. Aí a imprensa, lamentavelmente, o colocou como um monstro, ele matou a criança, ele não sabe fazer medicina. A pessoa, ele não suportou a pressão emocional e se matou. Isso foi há 4 dias atrás. Ou seja, então você vê que o pau que bate no Chico bate no Francisco. Então, isso não pode voltar a acontecer, né? Eu não estou defendendo um lado nem defendendo o outro. Agora, isso é uma agressão e isso ocorre. Então, voltando ao começo, nós temos que repensar essa maneira ideológica que se faz o SUS brasileiro. Ela precisa ser pragmática. Eu preciso atender a população. Claro, tendo controle, mas se eu atender a população, acabou o problema. Eu quebro o ovo no ninho, ele não vai virar pinto. Ou seja, o problema é quebrado no ninho. Entende? Eu não vou gastar dinheiro com terciarismo e quaternarismo, porque eu vou ter menos doenças graves que evoluem. Enfim, todo aquele, não vou falar isso de novo, mas essa é a minha opinião. Então, a comunicação realmente agora faz parte obrigatória do currículo médico brasileiro, e eu sinto que esse é o grande problema da comunicação em qualquer instituição de saúde, é a falta de atenção, inclusive no privado, que isso tem. Aí gera a discórdia, infelizmente. Doutor Fabrício, eu vou passar para o senhor, mas também já acrescento esse outro molhozinho, né? Ou seja, quer dizer, os lados, de certa forma, ou seja, comunicando entre si, tanto quem atende como quem é atendido. Quer dizer, havendo, portanto, uma conscientização maior de ambas as partes, diminuiria, portanto, a incidência, a judicialização de casos de saúde. Quer dizer, de um lado, o paciente tomou mais conhecimento dos seus direitos. Evidentemente que do outro lado também, né, quem está atendendo sabe da sua obrigação também em atender, portanto, ali os direitos daquele paciente, como também tem também os seus direitos. Quer dizer, é bom, é ruim? Como é que o senhor vê esse ponto?
A parte que eu ia fazer, acho que segue bem nessa sua pergunta. O doutor Diogo falou dessa questão do erro médico, né? Que é esse grande bicho de 7 cabeças, né, doutor? Que toda vez que cai na mídia vira um negócio assim muito espetaculoso, muito, às vezes, até exagerado, né? E aproveitando que a gente está na Rádio Justiça, né? E eu faço a meia-culpa para os advogados, né? Que essa questão desses erros entre aspas, né? Dessas intercorrências que acontecem. Por exemplo, o exemplo que o doutor Diogo trouxe, que pegou lá, né, a artéria e tal, aquilo ali é uma intercorrência que ela é previsível da literatura, na técnica, na melhor estado da arte, da medicina e tal. Aquilo não é um erro. Aconteceu uma intercorrência que veio um resultado trágico e tal. E as pessoas, às vezes, acabam confundindo isso, né? E aí acabam acontecendo o que aconteceu, que o próprio profissional, não apenas ele, né? Mas diversos outros, às vezes tem a sua vida acabada por conta de uma falta de um entendimento mesmo dessas nuances, né? Da relação médico-paciente e da própria exercício da medicina. Então, eu sempre falo nas palestras que eu dou, nos cursos e tal, como que a advocacia tem que ter muito cuidado nessa questão de lidar com o erro médico, né? Com o suposto erro médico. Então, sempre sugiro muito, assim, que os advogados tenham um cuidado técnico e pré-pericial muito, muito bem construído. Então, por exemplo, se eu sou abordado por um familiar de um paciente que está alegando que teve um erro médico e por conta desse erro médico um familiar, uma mãe morreu, tal, eu vou ter todo o cuidado de fazer uma análise técnica com perito antes de entrar no processo para saber se, por exemplo, o que aconteceu está na literatura, se é uma coisa que já é prevista na boa prática médica e não. Porque nessa matéria, digamos assim, nessas nuances, nem sempre o óbvio é óbvio, né? Então, quem vê de fora, o exemplo que o doutor Diogo trouxe, quem vê de fora pode até falar, né? É óbvio que ele errou, porque ele errou a veia, foi na artéria e tal, mas nem sempre é uma obviedade. Então tem que ter esse cuidado e se evitar essa... É porque tá fugindo a palavra, né? Não é bem essa espetacularização, mas exagerar demais, né? E aumentar demais uma coisa que não é o que está sendo mostrado. E aí acaba que entra na sua pergunta também, né? Grande parte dos problemas que a gente enfrenta, e aí eu falo da minha visão enquanto advogado que eu posso apreender, né, das relações dos pacientes e tal, que grande parte dos problemas que a gente enfrenta, que às vezes pode acabar virando um processo judicial, pode acabar virando uma grande briga, um tapinha nas costas sincero e um pedido de desculpa resolveria. Muitas das vezes é isso, tem muitos pacientes e eu sempre falo, erro médico, intercorrências e tal. Muitas das vezes os familiares e até mesmo o próprio paciente, eles só querem entender o que aconteceu, né? E ter uma resposta, saber, minha mãe faleceu. Foi por um erro ou não? O que aconteceu que causou a morte da minha mãe? Então, muitas das vezes, acaba sendo na justiça buscar uma briga que não precisaria, que bastaria um bom diálogo qualificado, franco, né? Aquelas técnicas da... como é que fala, gente? Que é a técnica que os médicos usam de dar como é que é? Noticiamento de má notícia, né? Informação de más notícias e tal. Me fugiu o nome específico que se usa. De ter essa técnica, de fato, dessa comunicação muito, não apenas técnica, mas também humanizada, acolhedora, né? Empática também, para mostrar e trazer as respostas para o paciente, para que ele possa entender. Aconteceu tal intercorrência, mas isso aqui está dentro da cientificidade, está dentro da prática médica. É uma infelicidade que acabou acontecendo, né, ocorrendo, às vezes, numa consequência mais gravosa, mais final, né, que seja a morte do paciente, mas que isso não quer dizer necessariamente uma falta de cuidado, uma falta de interesse, uma falta de atenção do profissional de saúde, mas são os acasos que acontecem numa área tão delicada que é a medicina como um todo, né? E aí a gente vê que muitas vezes quando vem o paciente que acaba entrando numas vias de fato, por exemplo, com o guardião do poço, com o médico e tal, aquilo não é um rompante que vem de uma hora para outra. Normalmente o que a gente observa é que a pessoa passou dias e dias, horas e horas, é uma coisa que vai sendo construída até se chegar nesse ponto de ebulição e que também poderia ser evitado com um diálogo, né? Talvez com empoderamento, com informação, né? Claro que não... isso não resolve todas as vezes, porque tem situações que o diálogo de fato não resolve, né? Ainda mais um paciente que fica 6, 7 horas esperando atendimento para descobrir que não vai ter o atendimento, né? Acho que não tem diálogo que resolva, né? Em casos mais assim, extremos, assim. Mas eu acho que grande parte das vezes a boa comunicação, esse bom
contato entre os profissionais e o paciente, é claro, vai evitar muitas situações, até quando a gente fala em situações mais graves, como é a morte de um paciente, por exemplo. Né? Walter, só para colocar uma questão bem rápida. O finado Chacrinha falava que quem não comunica se estrumbica. E é por aí. Então, é de todos os lados, né? Tanto de quem está prestando o serviço, seja ele médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, o profissional de saúde que for, e do usuário. Então, são dos dois lados, né? Do servidor e de quem está servindo, né? De quem está recebendo. Então, quem não se comunica se estrumbica, tá aí um jornalista que pode falar por isso, né? Então... Eu concordo plenamente. Se estrumbica mesmo. Agora, doutora Carla, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma colocação de um ponto e pedir a visão de cada um dos senhores e também das senhoras, num ponto de 2 a 3 minutos no máximo, porque nós já estamos caminhando aqui para as considerações finais. A questão justamente qual, de certa forma, assim, o que a gente pode tirar de lição do que o mundo viveu, e no Brasil não foi diferente, do caso da Covid-19. Quando nós tínhamos aí muita preocupação em saber quem iria viver, quem iria morrer, quando eu coloco assim de forma genérica, porque não tinha leito para todo mundo, como também não tinha equipamento para todo mundo, então tinha que, de alguma forma ali, trabalhar, construir hospitais em tendas de forma mais rápida possível, depois desmonta, monta, desmonta, enfim. Profissionais que se dedicaram e morreram, perderam a vida por conta da sua dedicação em todas as áreas da saúde, tanto que mereceram de forma justa o título de herói por parte do nosso Congresso Nacional e da população também em geral. Qual é a lição que se pode tirar em termos, acima de tudo, disso que nós estamos aqui conversando, em termos de estrutura do nosso sistema de saúde, para que ele realmente não seja pego de surpresa de um evento como esse da Covid-19, em que o mundo acabou, de certa forma, pagando muito caro por conta justamente da ausência de um preparo maior para enfrentar certas situações. 2 minutinhos, doutora Carla, começando com a senhora. Walter, veja só, eu não diria que a gente estava despreparado, é o que a gente não contava, né? Assim, a gente teve uma pandemia. A última pandemia que se tem notícia, não éramos nascidos ainda. Então, eu penso que, de alguma medida, mostrou-se que a gente ainda está muito vulnerável a vírus nesse país, nesse mundo, enfim, né? Isso é fato, a epidemiologia mostra isso. Mas eu penso que para o Brasil, né, não vamos fazer análises de outros lugares, mas para o Brasil, eu penso que, de alguma medida, a existência dessa estrutura de rede de serviços, que com todas as deficiências que se falou aqui durante essa tarde, ela foi capaz de dar a necessidade que a gente tinha, que precisava naquele instante. Faltou. De oxigênio, a luva, a respirador, a profissional. Faltou muita coisa, mas a gente continuou minimamente a dar uma sobrevida para aqueles que chegavam aos leitos. Então, eu acho que a gente teve, não dá para dizer sucesso, porque a gente teve muitas mortes, né? A gente teve aí vários percalços no caminho, mas, em linhas gerais, a gente, por existir o Sistema Único de Saúde, da forma como ele está desenhado e recomposto, ele precisa melhorar? Mostrou que precisa melhorar. Precisa melhorar, inclusive, o piso da enfermagem, né? Que foi aí, né? Então, só chamando a atenção aqui, que eu acho que isso é fundamental. Não dá para chamar de herói aquele e agora não pagar o herói como deveria. Mas eu acho que hoje o sistema de saúde mostrou que é possível a gente ter situações como essas de calamidade e a gente dar conta da necessidade. Obviamente, não para uma pandemia da forma como ela se apresentou. E ele mostrou a fragilidade do sistema, né? Em que efetivamente a gente precisa melhorar, né? Isso tem vários relatos e a gente sabe, cada estado teve aí um desenho e uma organização diferente, mas a gente precisa recompor forças de recursos humanos, recompor forças na estrutura física, recompor força para equipamentos, e isso é o que a gente encontra aí nesse país, mas que, de certa medida, a gente se saiu bem, eu diria. Sou otimista nesse ponto. Doutora Suzy, também uns 2 minutos para a senhora, doutora Suzy. Eu agora, entendendo a questão do hospital, nós temos tantas especialidades, né? Tantos hospitais especializados.
ortopedia, neurologia, aí vem os queimados, vem transplante, oncologia. Agora, como que você vai lidar a cada hora com a chegada de um vírus novo? Gente, vírus é uma coisa muito complexa. Vírus é terrível mesmo. A cada hora a gente vem. Até agora, a gente continua com dengue, não é isso? Que não conseguimos resolver. Você imagina que está circulando o tempo todo. Vamos ter que conviver com a Covid e suas variantes. Vamos ter que conviver. Agora, como? Você está, olha só, você é pego desprevenido. Aí ninguém sabe, cada hora um dá uma informação diferente, né? Mas e a Anvisa? Vai aceitar essa vacina? Não vai? Eu creio ou não creio? Os movimentos anti-vacina, né? Muita confusão. E mesmo assim, o que eu acho que a gente aprendeu? Que agora os recursos do Ministério da Saúde precisam, como a doutora Carla falou, gente, como que falta oxigênio? Não pode. As pessoas pagando oxigênio de forma, né? Tirando do bolso. Minha amiga, família foi lá e comprou e cuidou dela em casa. Mas como? E quem não pode? Então, foi maravilhoso, porque a enfermagem, eu perdi muitos amigos. Eles morreram. Obrigada, doutora Carla, pela palavra do piso da enfermagem, porque realmente é uma vergonha o país que não reconhece que nós somos muito importantes, né? Os anjos de branco, mas na hora H, 0 para o piso de enfermagem, né? Mas eu digo assim, todos os médicos incansáveis que faleceram, os enfermeiros, todo mundo. Eu não saí da assistência 1 minuto, eu não pedi um atestado. Então, e o medo? Você acha que a gente não tinha medo? Tinha. Todo mundo tinha medo, porque o mundo não sabia lidar com isso. Então, será que só a gente foi pego desprevenido? Não, então, poxa, julgar, criticar é complicado. Agora, o que foi feito com dinheiro em alguns locais, isso a gente pode, né? Isso está aí. Não sou eu que não vou dizer. Porque o desvio de verba houve e não se comprou o material correto. Aí não tem a ver com a estrutura do SUS, tem a ver com aquilo que a gente falou, né? O SUS fez o papel dele, as pessoas foram lá para a guerra. Então, assim, o que é para fazer agora? Ver para onde vai a verba, comprar o material necessário, porque vírus vai estar toda hora com a gente. Então, a gente tem que ter... uma fábrica para insumos, máscara, comprar de fora, caríssima. Eu acho que essas coisas a gente tem que aprender a confeccionar, para que não falte. Desculpe Perfeito. A extensão. Não, tudo bem. Doutor Fabrício, também, uns 2 minutinhos. Eu vou seguir na esteira do que a doutora Carla falou, que acho que a pandemia ela pode ser usada como uma oportunidade de se evidenciar os acertos e aprender com os erros, né? Eu acho, então, que foi uma prova de fogo aí que mostrou onde que o SUS estava forte e onde que estava fraco, né? E acho que pode ser uma boa oportunidade dessa reflexão aí, talvez, dessa reanálise contínua que o SUS tem, né? Inclusive nas conferências de saúde se tem muito, né, dessa discussão, que eu participo de algumas também. Então a gente faz muito essa... Não chega a ser autocrítica não, né? Mas essa autoavaliação enquanto sociedade, né? Então acho que eu vou seguir no entendimento aí que acho que uma das principais questões assim pós-pandemia, acho que é essa oportunidade de se fazer essa análise mesmo, identificar, reforçar os acertos e aprender com os erros e tentar consertá-los ali de alguma forma, que acho que realmente é uma prova de fogo aí que mostrou muita coisa, tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? Doutor Diogo, também, por favor, 2 minutos, justamente nesse aspecto aí, né? Que lição a sociedade pode tirar, né, desse caso que assombrou o mundo, a pandemia da Covid-19? Na minha opinião, a primeira coisa é que não é possível prever e organizar as demandas e as necessidades no caso de uma pandemia como essa, como a Covid-19. Isso só filme, a gente só via isso em filme, que era ficção. E nós, lamentavelmente, vivemos essa realidade e ela não foi ficção. Outro ganho indireto que eu entendo é que houve uma mudança emocional importantíssima na maioria das pessoas com relação a valores, vida, morte,
família, amigos, dinheiro. Essa mudança, ela foi talvez a única coisa positiva de fato que houve, quando nós tivemos que entender e assumir que somos finitos e poderíamos hoje estar aqui, daqui a uma semana não mais. E duas questões que me deixaram bastante preocupados e que não terão segmento nem sucesso. Nós, os profissionais de saúde, já fomos esquecidos. Nós não somos mais anjos e voltamos a ser os demônios que sempre fomos na população, já que médico só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro, não está nem aí para paciente, vai para o plantão e para o hospital para ficar sentado não fazendo nada. Ou seja, é isso que é vendido, onde a responsabilidade do não funcionário está com o profissional de saúde. E, por último, a questão ideológica atrapalhou demais a condução, não só no Brasil, mas como no mundo. E isso é algo que a gente precisa aprender para não deixar que ocorra mais. Ou seja, os azuis serem menos azuis e os vermelhos serem menos vermelhos. Porque isso realmente foi um problema. Pois não, doutor Diogo. Bom, verdade. nós buscamos agora as considerações finais, doutora Carla. Já começa com a senhora. Menos de um minuto. Vamos dar 55 segundos para a senhora, doutora Carla, e para todos também. Então, primeiro agradecer pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente estar podendo expressar. Eu acho que eu trago opiniões pessoais, mas eu também trago muita coisa da literatura, como uma docente, né? Então, tudo tem muito embasamento teórico, nada é no achismo, mas eu penso que é importante esse tipo de discussão, né? Eu parabenizo a Rádio Justiça por conta desse movimento, que eu acho que traz para a população esse debate, à luz de temas tão importantes como a gente está trazendo aqui hoje. Muito obrigada. Doutor Fabrício, também, por favor. Eu também gostaria de parabenizar também a equipe aqui do programa, e o Walter e a Ana também, que sempre chama a gente. É sempre uma grande satisfação poder participar, porque eu sempre conheço pessoas muito incríveis aqui nas diversas rodas aqui, e eu acho a pluralidade de visões técnicas, profissionais e tal, acho que sempre faz todo mundo sair muito melhor que chega aqui, né? Então eu gosto muito. E eu acho que esse tema foi um tema muito bacana, Walter, porque a gente está sempre aqui falando muito da questão do direito do paciente, questão de saúde contra política pública e tal, mas eu acho que ter essa fala sobre o hospital mesmo, que é uma coisa tão presente que não é muito falada, né? A gente fica falando muito do direito, do paciente, do médico e tal, mas a entidade, o hospital, né, esse ente que está no meio disso tudo, nem sempre é explorado. Acho que é uma oportunidade muito boa da gente ter uma percepção, mudar um pouquinho a rota ali dos debates de sempre e tal, e talvez aumentar um pouquinho aí até os prismas e os ângulos de discussões e de visão dos fenômenos e tal. Então, acho que, com certeza, eu acho que é um debate aqui que dá para contribuir bastante para o debate geral, né? Perfeito. Bom, doutora Suzy também, por favor. 55 segundos para as considerações finais. Walter, muito grata pela riqueza do tema, pelo convite. Foi maravilhoso estar com os meus colegas aqui de debate, doutor Fabrício, doutora Carla, doutor Diogo, porque enriqueceu demais. E quem pode nos ouvir, eu sei que nós deixamos questionamentos e que talvez o ato popular, né, de mudança, de cobrança, e nós também. Mas eu queria deixar, já que o tema é hospital, eu tenho muito orgulho de muitos hospitais do Brasil, sabe? Inclusive o que eu trabalho. Por favor, população, nós estudamos muito para estarmos onde estamos. Nós somos dedicados, nós somos parceiros do paciente, sabe? Se uma minoria não trabalha de forma adequada, não quer dizer que isso seja a grande maioria. Os profissionais de saúde são guerreiros diariamente. Eles têm que lidar com improvisos, eles têm que lidar com saídas que às vezes parecem impossíveis de você achar. Ou o médico no diagnóstico, ou o enfermeiro no cuidado. A gente quer a melhora e a cura do paciente, ou então prevenir aquela doença. Então, o nosso trabalho nos hospitais,
ou nas unidades básicas de saúde, ele é muito importante. Por favor, não nos desvalorizem, nem nos desacreditem, porque a gente está aí como uma missão. Perfeito. É nossa missão, tá bom? Perfeito. Doutor Diogo, também, por favor. Eu agradeço à Rádio Justiça, a você, Walter Lima, a produção da Ana Cláudia. Aqui é o privilégio de rever a Carla, que eu não a vi há muitos anos, a Suzy e ao Dr. Fabrício. Agradeço, de fato, a oportunidade da liberdade que a Rádio Justiça dá para a pessoa que vem aqui. Você, ouvinte, tenha certeza, nós não somos obrigados a não dizer ou a dizer qualquer coisa aqui. E isso é muito gostoso e eu acho que quem ganha são os ouvintes e você com o seu programa. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a presença dos senhores. Evidente que a Rádio Justiça tem, portanto, no seu mandamento a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. É por isso que nós, evidentemente, jamais iremos de alguma forma pontuar o que pode e o que não pode ser dito, com toda certeza. Doutora Carla, muito obrigado à senhora pela atenção. Doutor Diogo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Doutora Suzy, muito obrigado também pela gentileza. Agradeço. Doutor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Bárbara Michelini. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.